Queridos, muito obrigado pela audiência, pelo carinho de vocês virem aqui assistir a minha apresentação. Eu sou muito grato a Deus e a cada um dos irmãos por dispor do seu tempo para me dar essa atenção. Inicialmente, eu queria agradecer e também lembrar que esse trabalho de conclusão de curso, ele é dedicado a uma pessoa que está aqui presente no nosso meio, que é o bacharel Marcos Alan José de Almeida, que é um homem de Deus. Num dos piores momentos da minha vida, ele, por ter um grupo pequeno dentro de casa, ele me pediu, imagina, ele marcou um café e, durante a nossa conversa, ele me pediu para cuidar de mim, cuidar da minha família, e desse cuidado foi que nasceu uma paixão pelo ministério de cuidar de pessoas. Então, é por isso que eu dedico esse trabalho ao nosso irmão Marcos Alan, e pedindo que Deus o abençoe e o faça ter sempre esse coração pastoral de servir a Deus e cuidar de pessoas. Amém? O tema do trabalho que nós estamos desenvolvendo é Teologia e Piedade, o resgate da exposição bíblica calviniana como paradigma da pregação protestante contemporânea. Então, o primeiro detalhe que eu queria chamar é justamente esse detalhe que o Marco levantou, a exposição calviniana. Porque quando nós falamos de calvinismo, nós estamos falando de um movimento muito maior, que é o movimento da Reforma, e esse ficou sendo o nome de um movimento que era muito maior que Calvino, né? A reforma, a teologia reformada passou com o tempo a ser chamada de calvinismo. Quando a gente fala da exposição calviniana, a gente está falando aqui do tipo de ministério que o Calvino em pessoa desenvolvia, o tipo de pregação, o tipo de entendimento teológico. Um erro muito grande das pessoas é achar que o foco do Calvino estava na predestinação. Isso não é verdade. O foco de Calvino sempre esteve na glória de Deus. Ele enxergava que a glória de Deus era manifestada de forma mais pura e direta quando pregada expositivamente, porque ao expor a palavra de Deus se manifestava a graça e a majestade de Deus. Então, por isso que eu estou propondo, o nosso trabalho, ele identifica um problema, que as nossas pregações, os púlpitos brasileiros estão cada dia mais vazios, superficiais, envolvidos com autoajuda, psicologia barata e tal, coach. Então, o resgate do tipo de pregação calviniana é basear as pregações no texto bíblico, de maneira que o texto paute o sermão e não o contrário. Eu gostaria de ler brevemente aqui só um resumo do trabalho para os irmãos terem a exata ideia do que eu estou tratando aqui. O presente trabalho de conclusão de curso, utilizando-se do método de pesquisa bibliográfica, tem por objetivo apresentar a prática exegética, homilética e pastoral do teólogo reformador francês João Calvino, explicitando aspectos biográficos relevantes do pensador, para propor o retorno da pregação bíblica expositiva como padrão da homilia protestante, novamente pautada pela exposição e aplicação de textos bíblicos. Embora não se pretenda advogar o uso intransigente do método de exposição por lectio contínua, usada pelo teólogo, postula-se que o retorno do método do referido pregador seja atualizado ao contexto deste século XXI, para que a audiência possa entender o texto de maneira fiel à intenção original do autor bíblico, libertando-se ela da confusão entre a doutrina bíblica e a opinião subjetiva do pregador. Da análise bibliográfica, conclui-se que a pregação bíblica expositiva é mais filosofia que método, cuja lealdade à fidedignidade textual reafirma a superioridade das escrituras sagradas como sua própria intérprete e como veículo de comunicação da sua própria mensagem. Então, esse é o objetivo do trabalho, mostrar que quanto mais
leais nós formos ao conteúdo escriturístico, mais a nossa pregação terá profundidade e terá a abertura necessária para que o Espírito Santo de Deus traga uma renovação nos nossos cultos e, querendo ele, um avivamento sobre a nossa terra. O método de pesquisa que foi escolhido para apresentar esse trabalho é o método de pesquisa bibliográfica. Então, nós, durante cerca de 8, 9 meses, lemos 40 livros, 40 títulos, que versavam sobre homilética, pregação, exegese, hermenêutica, história da igreja protestante, e aí a gente foi eliminando aqueles que não tratavam diretamente da pregação calviniana. Então, objetivando alcançar esse objetivo, nós ficamos, no final, com 8 títulos que foram resenhados e transformados nesse trabalho. Então, o objetivo é identificar a superficialidade da pregação nos nossos púlpitos hoje e resgatar, através da pregação expositiva, o meio pelo qual a gente possa dar consistência à nossa pregação contemporânea. Então, tudo isso começa quando? Os meios de comunicação, as redes sociais, mas as mídias tradicionais, elas, pelo menos aqui no mundo ocidental, elas propiciaram uma gama de assuntos possíveis que não tem mais limite, né? Então, a audiência, ela ficou como que viciada em atender às suas demandas, às suas expectativas. Não existe mais aquela história do espectador imóvel, inerte. Não. É ele que busca o conteúdo que ele quer. Então, isso faz com que a audiência hoje ela seja muito exigente. Então, como os nossos púlpitos eles estão contaminados com psicologia, com coach, com autoajuda, esse tipo de compreensão, de entendimento, essas pessoas elas conseguem esse tipo de informação com muita facilidade em qualquer outro meio de informação. Então, o que garante a verossimilhança daquilo que eles esperam encontrar numa igreja, a gente só vai encontrar na Bíblia, não na postura do pregador, não no seu estilo de pregação, porque tudo isso é só capa, isso é só forma. O que as pessoas agora procuram, sobretudo agora quando a gente tem múltiplas ferramentas de busca, o que as pessoas querem é ter a sua questão respondida. Então, o Google, nesse sentido, ele tem sido muito mais sincero com essas pessoas do que os púlpitos evangélicos. Porque uma pessoa que tem uma dúvida, ela dá um Google e ela tem a resposta daquilo que ela perguntou. Quando alguém vai a uma igreja evangélica, principalmente no nosso contexto brasileiro, muitas das vezes ela espera uma verossimilhança propriamente espiritual, religiosa, mística, no sentido ontológico, misterioso, e ela não encontra mais isso. Então, essa audiência, ela não se contentando mais com aquilo com a resposta não sincera daquilo que ela está buscando, então ela passa ao largo e ela desiste de buscar na religião cristã, porque aquilo que ela está encontrando nos cultos, ela encontra com muito mais profundidade, por exemplo, numa palestra sobre psicologia. Então, como essa audiência não se satisfaz mais com religiosidades vazias, nós é que temos que preencher a nossa própria espiritualidade, os nossos próprios púlpitos, para que ele tenha relevância para essas pessoas. Então, nesse sentido, Calvino, o resgate de Calvino é importante porque ele tem 3 características. Ele é preocupado com a glória de Deus, ele acredita na soberania da Bíblia sobre a vida das pessoas, e isso faz com que a ênfase da pregação
estando em cima da Bíblia e não do método de pregação, faça com que a gente consiga superar essa superficialidade. Então, o nosso trabalho ele não pretende advogar que a gente volte a pregar exatamente como Calvino pregava. Ele pregava como por lectio continua, uma expressão latina que quer dizer leitura constante, leitura contínua. Ou seja, ele começaria em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, pregando até o último versículo do capítulo 50. Isso levava meses, anos. Então, ele articulava todos os tipos de passagens que lidavam com aqueles versículos que ele estava trabalhando de forma continuada, para que a audiência tivesse cada vez mais conhecimento robusto. Só que nós, hoje no século XXI, uma vida corrida, acelerada, se a gente fizer isso, nós vamos perder até as ovelhas, porque ninguém vai ter paciência de ficar um ano estudando Gênesis. Então, nós pretendemos, com esse trabalho, propor que toda pregação protestante, evangélica, seja, de alguma forma, a apresentação de exposições bíblicas, ou de capítulos inteiros, de meios capítulos, que se formem novas formas de se pregar expositivamente, desde que a gente diminua gradativa e constantemente os tipos de pregação que propõem uma pegada muito autoral do pregador, e que a gente comece, de fato, a pregar Bíblia, pregar doutrina bíblica. Então, o trabalho ele foi estruturado em 3 capítulos, né? O primeiro falando sobre aspectos bibliográficos da vida de Calvino, falando sobre as obras dele, a origem do pensamento, o contexto social e político no qual ele estava inserido e a importância dele para a conformação até da cultura ocidental. No segundo capítulo é abordada a teologia de Calvino, a sua vida de piedade, a sua devoção à glória de Deus e o seu método peculiar de pregação, que era a exposição bíblica. Encerrando o terceiro capítulo, a gente advoga que a Bíblia se torne sua própria mídia. É um pouco, não é tão assustador assim quanto possa parecer, mas o objetivo é tratar a Bíblia como se fosse um CD-ROM divino, alguma coisa que ela se pregasse a si mesma, e o pregador se tornasse apenas a boca do texto. Então, aspectos biográficos de Calvino. Calvino nasceu no Nordeste da França e ele é filho de Geraldo Calvino, né, Gerard Calvin, que, assim como o filho mais velho, Charles, ele pretendia que Calvino fosse padre, para poder levar uma vida confortável no meio daquela cultura que eles viviam. Então, a formação de Calvino começou no Colégio de Montaigu, na França, em Paris também, e depois, posteriormente, na Universidade de Genebra. E aí começa a primeira coincidência, né, a primeira providência divina. Calvino foi inserido aos temas basilares da época. Então, ele estudou lógica, retórica, pregação, discurso, ele estudou artes, incluindo o estudo aprofundado de grego, de latim, de hebraico. Então, isso, o arcabouço da Renascença forjou em Calvino um espírito crítico que mais tarde levou que ele se tornasse o maior arquiteto da Reforma Protestante. Então, a educação superior de Calvino começou, como eu disse, na Universidade de Paris, só que ele não pôde terminar lá por causa das perseguições religiosas, porque nesse percurso ele se converteu do catolicismo romano à fé protestante. E ele teria escrito um discurso para ser proferido pelo novo reitor da Universidade de Paris, que era um discurso de defesa da reforma protestante. Isso fez com que tanto o novo reitor quanto Calvino tivessem que fugir da França para não serem mortos. Enfim, então Calvino começou a estudar na Universidade de Paris
Posteriormente, foi para a Universidade de Bourges e, por fim, ele foi para a Universidade de Paris, Orleans e, posteriormente, para a Universidade de Bourges, né? E, nesse período, ele teve contato com muitos humanistas importantes, como Erasmo de Roterdã, Lefebvre, Rabelais. Então, o arcabouço humanista dele era muito grande. Então, sobre essa perspectiva de se tornar um professor universitário, uma condição modesta ali, quietinho, então ele queria se tornar professor universitário e ele se assentaria na universidade, numa universidade da Alemanha, né? Então, naquele período, ele, inclusive, conseguiu escrever a maior obra sua, que foi As Institutas, por conta daquele período de relativa paz, mas isso não durou muito tempo. Então, Calvino e o diretor Nicolas Kopp, da universidade, eles tiveram que fugir e se assentaram na Universidade da Basileia, na Suíça. E na Basileia, Calvino acabou fazendo um mestrado. Então, ele deu prosseguimento à sua carreira acadêmica. Então, em 1535, apenas 3 ou 4 anos depois da sua conversão, ele já tinha feito a primeira versão das Institutas, que ele endereçou a Francisco I, rei da França, aliado da Igreja Católica, explicando que a Reforma Protestante ela não era um rompimento com a tradição dos apóstolos, pelo contrário, que ela era um retorno a essa tradição que foi colapsada, né, foi eclipsada por anos e anos, milênios centenas de anos de escolasticismo católico romano. Mas isso não teve o efeito porque o rei da França era aliado do papado e, enfim, não deu nenhuma... sequer leu o texto de Calvino, né? Então, como ele pretendia levar essa vida pacata na Basileia, endereçou esse livro para o rei, que, curiosamente, ordenou que ele fosse caçado e preso. Então, por isso, Calvino teve que se esconder. Então, ele foi parar em Estrasburgo e, querendo chegar a Estrasburgo, ele precisou passar por Genebra. Em Genebra, ele foi encontrado por Guilherme Farel, que era o líder dos reformadores genebrinos, né? Então, sob imprecações, ele foi obrigado a renunciar ao seu pretendido clima de calmaria para se tornar um pregador de grande proeminência, né? Então, Calvino, inclusive, ele se recusou a ser ordenado pastor porque ele achava que era uma honra muito grande. Então, curiosamente, ele nunca foi ordenado, nem na Igreja Católica, como inicialmente queria o pai dele, nem na Igreja Protestante. O contexto social na Genebra de Calvino é muito interessante, porque Calvino, quando chegou, Genebra já estava reformada. Então, o que aconteceu ali? Houve uma pequena revolução, né? Então, a classe manufatureira ela se ligou à elite agrária, né? E eles derrubaram o governo local, que era feito pelo Duque de Savoy, que era aliado da França, que era aliado da Igreja Católica. Enfim, aquela cidade ela se tornou independente do Duque de Savoy e, por ser independente, ela rompeu com a Igreja Católica no momento em que chegam os refugiados franceses protestantes fugindo da França, da perseguição. Então, ali houve o casamento de uma pequena revolução na cidade com essa nova forma de fazer teologia. Então, quando Calvino chegou, a cidade já estava reformulada desta maneira. Então, por causa disso, dessa pequena revolução, que foi, na verdade, uma insurreição contra o domínio católico francês, quando a cidade se tornou reformada, a moral pública ela ficou a cargo do Estado e não da Igreja. Então, isso conferiu àquela região uma unidade política muito forte, muito independente. Em compensação, isso trouxe muitos problemas para a administração eclesiástica. Então, muitas vezes, quando Calvino e Farel tentavam implementar
reformas bíblicas na cidade, eles enfrentavam resistências muito fortes, talvez mais instintiva do que de fato consciente, articulada, mas, de qualquer forma, as reformas pretendidas por Calvino e Farel não eram levadas com muita facilidade. Foi nesse momento que aconteceu a famosa rebelião dos libertinos. Os libertinos eram cristãos protestantes meramente nominais, de uma parte, e de outro eram reacionários do catolicismo romano. Então, era o partido dos nicodemianos. Então, esses dois grupos, eles resistiam às mudanças efetivamente, propriamente bíblicas sobre a cidade, porque eles queriam usufruir mais daquele ambiente que a Renascença estava promovendo, né? Os bailes, os saraus e, de certa forma, até uma libertinagem sexual também. Então, Calvino e Farel se interpuseram entre essa galera e o altar, não permitindo que eles comungassem da ceia do Senhor, enquanto não se arrependessem disso. Só que, como eles eram franceses refugiados sem cidadania genebresa, o que acontece? O conselho da cidade os desautorizou e os expulsou da cidade. Mas, enfim, quando Calvino quando ele foi expulso, ele finalmente chegou a Estrasburgo. Em Estrasburgo, ele encontrou com outro reformador, Martin Bucer, que o orientou a ser o pastor de uma pequena igreja local. Então, nessa pequena igreja local, foi que Calvino, de fato, aprendeu a ser pastor, a pastorear com coração pastoral, né? Então, lidar com todo tipo de pessoas, desde humildes camponeses analfabetos até os maiores mestres da época que iam até o local para poder ouvir suas preleções. Então, quando Calvino voltou para Genebra implorou pelo retorno de Calvino, porque passou por uma cisânia muito grande, uma crise institucional, jurídica, espiritual, então chamou Calvino. Então, um dia, em 1541, quando ele voltou, todos esperavam que ele fosse dar um sermão, um sabão naqueles que o expulsaram da cidade, e, para surpresa de todos, ele abriu a Bíblia no exato versículo que ele tinha sido interrompido 3 anos atrás. E começou a pregar expositivamente naquele mesmo versículo, dando sequência, como se nada tivesse acontecido. Então, com isso, ele estava dando demonstração de que ele não guardava rancor, de que o importante era estarem ali reunidos para a glória de Deus, manifestando desejo de conhecer a sua palavra. Então, isso deixou todos atônitos, né? Puxa vida, que coisa bonita que o Calvino fez. Mas isso só pôde saltar aos olhos de todos porque ele pregava por lectio continua, pregação expositiva da Bíblia, versículo por versículo. Então, é mais uma característica desconhecida do ministério de Calvino, que esse trabalho pretende resgatar, dizendo, olha, nada de revanchismo, nada de vingança, o importante é pregar a palavra do Senhor, fazer com que a palavra do Senhor ela seja profícua e encontre lugar no coração humano. Esse tipo de preocupação pastoral de Calvino fez, inclusive, com que ele prestasse serviços jurídicos à cidade de Genebra, mas sempre com um coração pastoral, explicando às pessoas a conveniência ou a inconveniência de certos tipos de atitude, de atos, de formas de governo, de forma de administração, e com isso o Calvino acabou legando para nós hoje o arcabouço, né, o alicerce do Ocidente moderno. Ele simplesmente forjou o Ocidente, porque quando Calvino, por exemplo, ele escrevia sobre a tolerância religiosa, né? Então, que um governante católico não devesse matar um professo protestante, e, ao fazer isso, ele usava versículos bíblicos para falar a respeito não só da tolerância, mas também da responsabilidade de autoridades abaixo do rei para resistir a ordens
arbitrárias, ilegais, ilegítimas, pecaminosas, ele acabou criando o que hoje nós chamamos de sistemas de pesos e contrapesos. Então, a república, o sistema republicano, ele praticamente ele é a consequência do ministério pastoral de João Calvino. Uma coisa também que a gente precisa entender e resgatar. Então, ele influenciou bastante tanto a Europa continental, né, Holanda, Hungria, Polônia, ao ponto de ele ter influenciado a pessoa de John Knox, né, que traduziu a Bíblia do francês para o inglês, fazendo as anotações das explanações de Calvino nas contracapas, e isso deu origem à Bíblia de Genebra, que foi a primeira a chegar ao continente americano. Então, pode-se dizer que Calvino é também o pai da nascente nação norte-americana. Então, o ministério dele foi bastante profícuo nesse sentido. Então, gostaria de lembrar, então, que a pregação expositiva em Calvino, ela tem o lugar central da teologia na glória de Deus, não na predestinação. A predestinação, ela é um assunto que ele aborda em 6 dos muitos capítulos das Institutas, mas todos eles, inclusive esse tópico, ele serve apenas para dar sustentação à veneração que Calvino tinha pela pessoa divina, pela majestade de Deus. Então, ele advoga que as escrituras, elas são as melhores intérpretes de si mesmas, e ela é que estabelece a forma e a ênfase do sermão, e não o contrário. Calvino ensinava de forma bem direta, bem simples, quase corriqueira, para despertar o interesse nas pessoas. Então, sua abordagem visava a conversão, vida comunitária, instrução e, inclusive, envios a campos missionários. Então, toda vez que Calvino tinha oportunidade de instalar uma igreja, ao lado da igreja tinha uma escola para alfabetizar as pessoas, para que elas pudessem ler a Bíblia. E, junto da escola, tinha um seminário para formar novos pastores para enviar para campos missionários. Um dos campos missionários, inclusive, foi o Brasil, que recebeu os primeiros discípulos de Calvino como missionários aqui em 1557. Então, imagina, para quem acha que Calvino era hipercalvinista, isso é erro dos discípulos que ele formou. Então, a pregação que não contém a glória de Deus pode entreter por algum tempo, mas não toca o íntimo da alma humana, que é aquele clamor, mostra-me a sua glória. Essa é uma frase de John Piper, que cita Calvino em um dos seus livros, que faz parte do nosso trabalho. Então, não se pretende advogar, mais uma vez falando, que a gente pregue por lectio contínuo, versículo por versículo, porque hoje eu acredito que as pessoas se cansariam muito rápido. Mas o objetivo desse trabalho é fomentar o desejo de que as pessoas imbuídas do trabalho de pregação, tenham o desejo de fazer com que as pessoas se voltem para a Bíblia, para os conceitos bíblicos, para as doutrinas bíblicas. Então, na vida comunitária, Calvino ele era ainda mais pastoral. Ele não era o famoso teólogo de gabinete, ele se envolvia na vida da comunidade, né? Então, ele tinha a expectativa de como Cristo lhe fascinava, ao expor a palavra de Deus para as pessoas simples, elas também se apaixonariam por essa pessoa divina e se devotariam a ele, para a glória dele. Então, ele estava ocupado com todas as atividades. Então, eu queria ler para os irmãos apenas um trechinho que fala da rotina que Calvino tinha na comunidade. Ele despertava todos os dias às 5 horas, aos domingos pregava 3 vezes, fazia preleções às terças, quintas e sábados, pregava outros sermões às segundas, quartas e sextas, participava da reunião do consistório de pastores às quintas-feiras, visitava enfermos e prisioneiros, cuidava dos interesses de refugiados, celebrava batismos, casamentos, coordenava diretamente as atividades de assistência social
da cidade de Genebra, orientava juridicamente a administração pública municipal, administrava a reitoria da Universidade de Genebra que ele criou, enfim, uma extensa rotina que fez, inclusive, que ele, nos momentos finais da sua vida, estivesse com a saúde destruída, né? Então, problemas renais, tuberculose e uma série de enfermidades. Ele desgastou a saúde dele no ministério. Então, é um homem a ser realmente resgatado e ter o seu testemunho validado para que nos inspire a nos desgastarmos também no ministério, talvez não dessa forma, mas de forma empenhada. Então, a preocupação de Calvino é a profundidade da pregação evangélica. Ele queria formar nas suas comunidades, nas pessoas, uma mentalidade propriamente bíblica, que é justamente o problema que nós enfrentamos hoje, a falta de mentalidade bíblica até nos crentes. Então, ele cria, assim como o apóstolo Paulo, que a pregação é tão importante que ela não substitui nem mesmo a leitura pessoal de uma escritura inspirada. Então, por que ele fala isso? Em Romanos 1,15, Paulo ele fala que ele está entregando aquela carta aos romanos, que é o maior tratado teológico do Novo Testamento, mas ele faz questão de dizer que ele quer estar presente naquela igreja para pregar. Então, com isso, Paulo, e esse entendimento foi abraçado por Calvino, ele acredita que a pregação ela é tão importante que a própria leitura da Bíblia não substitui a pregação. Então, a pregação, com vistas a formar uma mentalidade bíblica, ela é não só necessária, como ela é um selo da identidade cristã evangélica. Então, nós precisamos, mais uma vez, resgatar isso. Então, uma das marcas mais importantes, inapagáveis do ministério de Calvino, era confrontar os indivíduos pela Bíblia. Dito de uma outra forma, nós falamos para as pessoas a respeito delas mesmas pela Bíblia. O que isso significa? Que a gente não vai simplesmente ler um texto bíblico e explicar de uma maneira estética bonita para que as pessoas tenham uma cultura bíblica. Não é esse o objetivo. O objetivo é pegar as pessoas e colocar diante delas mesmas e usar a Bíblia como esse abrir dos olhos, para que, através da Bíblia, elas avaliem a sua vida quanto à teocentricidade ou quanto à impiedade. Então, elas vão perceber, a partir da leitura bíblica, a partir da exposição bíblica, se elas estão sendo fiéis e justas à palavra de Deus ou se elas estão sendo hereges. Então, para isso, os expositores de ontem e de hoje, eles precisam estar atentos a três mundos. O mundo da Bíblia, uma exposição bíblica, um entendimento exegético bastante aprofundado, o mundo moderno, né, o mundo em que aquela atividade está sendo desempenhada naquele momento, e o mundo específico da comunidade local, porque a exegese pode ser perfeita, a exposição pode ser perfeita, mas se houver uma linguagem inadequada para aquele público, vai ser só um discurso bonito, não vai tocar o âmago do coração humano para buscar a face do Senhor. Então, essa pregação, que é o selo da identidade do protestante, ela é baseada na Bíblia. Ela não é sobre a Bíblia, ela não é edificada sobre a Bíblia. Ela tem que ser bíblica. Então, Calvino, ele não criava conceitos originais, conceitos inéditos, ele tinha aversão a isso. O objetivo de Calvino era um só: mostrar o que está no texto e nada mais. Dizer o que Deus já disse no texto e nada mais. Então, o alvo da pregação é expor o que o Espírito Santo já colocou naquele texto inspirado. Então, tomando uma frase de Jonathan Edwards, falando sobre a pregação expositiva, ele fala que a teologia existe para a doxologia. Então, não é um discurso bonito, tem que ser uma aula que confronte as pessoas
a partir delas mesmas, pela palavra de Deus, de maneira que elas vivam para a glória de Deus. Mais uma vez, né, a chave para entender Calvino é a sua preocupação com magnificar a glória de Deus. Portanto, acima de tudo, encontrar o pensamento do escritor bíblico e decifrar as ideias do texto e determinar os seus pontos e subpontos é a verdadeira substância do sermão. Então, nós passamos à exegese e à pregação de Calvino, né, para a gente caminhar aqui para o final. A prática pastoral de Calvino como paradigma, aí que entra o cerne do nosso trabalho. É pegar Calvino e mostrar Calvino como um modelo a ser seguido hoje. Não ser calvinista, mas ser calviniano. Então, essa é a nossa proposta. Então, nenhum sermão de Calvino ele era pregado sem a intenção deliberada de honrar a Deus. Então, ele foi indiscutivelmente o arquiteto da reforma, porque ele pegou aquele arcabouço humanista que ele tinha, né, de uma profunda interpretação dos textos e aplicação exegética e homilética perfeita, adaptada ao público que ele estava pregando naquele dia, naquele horário específico, sempre tendo em vista a glória de Deus. Então, a convicção na autoridade da Bíblia fazia com que Calvino se sentisse impelido a pregar em livros inteiros da Bíblia, não importando se era grande como Gênesis ou como uma epístola como a de terceira epístola de João. Ele estava sempre imbuído do propósito de pregar versículo a versículo para formar na mente dos seus ouvintes uma mentalidade propriamente bíblica, porque ele lidava, na época, com a mesma coisa que nós lidamos hoje, que é o quê? A possibilidade das pessoas serem hereges com relação àquilo que elas pensam, mas serem convertidas naquilo que elas fazem, ou o contrário, elas serem hereges na sua conduta diária, mas crer de maneira ortodoxa. Então, para evitar esse tipo de coisa, Calvino se esmerava na pregação bíblica, na tentativa de forjar naquelas pessoas uma mentalidade propriamente bíblica. Então, o meio de salvar os pecadores perdidos era a pregação bíblica, mas até mesmo a pregação que era destinada a salvar os perdidos, ela tinha como fim último glorificar a Deus, porque ele via o seguinte: dar atenção, dar reverência, reconhecer a majestade do texto bíblico era o mesmo que reverenciar a pessoa do autor daquele texto. Então, ele estava convencido de que o melhor meio de fazer isso era pela pregação bíblica sequencial de cada versículo. Quando a Bíblia fala acerca de si mesma. Então, o que Calvino falava naquela época, hoje nós estamos tentando dar o mesmo passo, mas com palavras diferentes. O que esse trabalho propõe é que a Bíblia seja não só a sua própria intérprete, como ela seja também a sua própria mídia. Então, esse capítulo vai argumentar que a Bíblia, exposta em termos práticos, se converte tanto em meio, mídia, quanto na sua própria mensagem. A Oxford Language, ela diz o seguinte: mídia é o substantivo feminino que caracteriza todo suporte de difusão que constitui um meio intermediário de expressão capaz de transmitir mensagens. Então, o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte: a Bíblia, ela é tanto o meio quanto a mensagem. Esse livro aqui, coincidentemente, o meio são as massagens, né? É um trocadilho na língua inglesa para massa e mensagem.
está falando aqui de mensagem em larga escala, mensagens em massa. Esse livro foi escrito por Marshall McLuhan em 1969. Então, ele anteviu, com o avanço da tecnologia, o surgimento das redes sociais, da internet. Então, olha o que ele disse em 1969, que interessante. A tecnologia elétrica está remodelando e reestruturando padrões de interdependência social e todos os aspectos da nossa vida pessoal. E aí ele completa. As sociedades sempre foram mais moldadas pela natureza dos meios que os homens usam para se comunicar do que pelo conteúdo da comunicação. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo o seguinte: imagina que você é o gerente de um negócio qualquer. Então, você demanda de um subordinado seu um relatório em caráter de urgência. E aí ele faz aquele relatório, imprime e diz assim para você: olha, amanhã, à primeira hora, eu vou te mandar por Sedex, tá bom? Então, você vai ficar pensando, cara, esse cara é maluco. Por que ele não escreve o texto e manda por e-mail? É muito mais prático, é muito mais rápido. Por que ele vai ter o trabalho de imprimir, ir ao correio, preencher um envelope, pagar uma taxa, enviar? Por que ele faria isso se ele pode fazer por e-mail? Então, repare que o que McLuhan está falando aqui é que, embora o relatório seja o que você realmente quer receber, a ferramenta e-mail passou a ser mais importante do que a própria mensagem a ser enviada por e-mail. Reparou o negócio? Então, como a mídia eletrônica converteu as comunicações em uma coisa muito mais rápida, muito mais dinâmica, ela se impôs como mais importante do que a sua mensagem, do que a mensagem a ser transmitida. Qual é o link que se faz entre esse livro e a pregação bíblica expositiva hoje? É que a Bíblia, ela se transforme no seu próprio meio de difusão de ideias. Ou seja, eu vou pegar a Bíblia não mais como uma ponte, como um trampolim para uma ideia que eu quero pregar no púlpito. Não, ela mesma, pela exposição do texto, ela vai ser a ferramenta de evangelização, de glorificação, ela vai ser a própria ferramenta dela. Mas como que isso é possível? Fazendo o mesmo que Calvino fazia. Não importa a eloquência ou as ideias originais, os insights do pregador. O que importa é o que está no texto. Então, ela ganha proeminência. Então, eu vou pregar o texto, pelo texto, a partir do texto, para que o texto entre na cabeça do cristão, e não a minha ideia enquanto pregador. Então, o autor, ele acreditava que nessa era digital, o meio escolhido era mais importante do que a própria mensagem. Então, como fazer com que a mensagem ganhe importância? Fazendo com que ela se torne o seu próprio meio. Então, advoga-se aqui, mais uma vez, que a gente pregue para que as pessoas enxerguem no texto bíblico a verdadeira mensagem a ser passada. Então, nós temos, inclusive, que lembrar que o apóstolo Paulo estava tão convencido de uma ideia parecida com essa, que ele chegou a repreender os Gálatas, dizendo: Gálatas insensatos, não foi diante dos vossos olhos que Cristo foi exposto. Então, essa que é a questão. Nós temos que aprender a expor a Bíblia, expor o conteúdo bíblico, de maneira que a pessoa que estiver assistindo a nossa pregação, que ela não veja a nossa eloquência, mas que ela veja os fatos que são narrados na Bíblia, que ela veja a doutrina bíblica sendo patentemente manifestada diante dos seus olhos. Então, mais uma vez, eu quero citar a frase de Steve Lawson, dizendo que o pregador, ele deve ser a boca do texto. Então, nosso último tópico aqui a ser falado, que é a pregação bíblica expositiva calviniana. Então, o texto expositivo, tal como executado por Calvino,
é aquela em que um preletor seleciona uma porção de um texto da Bíblia e a estuda, buscando entender o seu contexto histórico, literário e gramatical, para compreender o que o autor original pretendia comunicar, extraindo de cada versículo os princípios espirituais e ensinamentos ali contidos, para ensinar a comunidade dos ouvintes, aplicando diretamente a vivência diária das pessoas. Com que objetivo? Fazer com que ela tenha uma mentalidade bíblica, para que não seja herege ou na forma de agir, ou na forma de pensar. Então, a escritura, a nossa pregação, se ela pretende ser expositiva, ela tem que focar no texto da escritura, e não na eloquência ou nos insights do pregador. Portanto, a pregação expositiva é a comunicação de um conceito bíblico derivado de um estudo que é internalizado pelo pregador, ou seja, a pregação, antes de ser pregação, ela precisa ser devocional. Aquele texto precisa falar o coração do pregador. E à medida em que o coração piedoso com a mente preparada se juntam, ele faz com que aquilo que ele está apreendendo da Bíblia seja o seu devocional. Então, o que ele vai fazer quando subir ao púlpito é apresentar o seu devocional em forma de discurso. Então, concluindo, nós verificamos que o pensamento de Calvino ele tem origem no seu vasto conhecimento humanista, né, que começou desde os seus estudos lá em Lyon, onde ele nasceu, até que ele fizesse o seu mestrado na Basileia. Então, ele tinha sido predestinado tanto pelo pai dele, quanto pela providência divina, a ser um pároco, né, a ser um pregador da palavra de Deus. E, como óbvio, ele se apaixonou pela pessoa divina, e ele se apaixonou pela palavra da pessoa divina, e ele pretendia fazer com que esse seu espanto ele fosse transmitido para outras pessoas, e ele acreditava que isso só seria possível se as pessoas encontrassem na pregação dele o assombro que ele encontrou quando lia a palavra de Deus. Então, a vida de Calvino foi profundamente marcada pela palavra de Deus, pelo amor e pela reverência que ele teve à palavra de Deus. Então, o cerne da pregação não era a dupla predestinação, mas a veneração daquele que se revela aos seres humanos através dos escritos sagrados do Antigo e do Novo Testamento. Não é por outra razão que o método expositivo calviniano tenha sido aqui apresentado como uma filosofia que visa apresentar a Bíblia não como uma caixa dentro da qual a gente possa tirar mensagens oraculares. O objetivo é fazer com que a Bíblia seja o meio, né, a sua mídia e o seu fim, porque ela diz o que tem que ser feito e ela diz o que tem que ser dito. Então, concluindo de forma definitiva aqui, postula-se aqui que o modelo de exposição do sentido original pretendido pelo autor bíblico seja o padrão de ensino à audiência das pregações, objetivando emancipá-la pela clara distinção entre o que é doutrina genuinamente bíblica e o que seja opinião subjetiva do pregador, ainda que seja útil, correta e válida. Faz-se necessário a reafirmação da filosofia metodológica de comunicar a mensagem com fidelidade pelo modo interpretativo, histórico-gramatical, para sanar o desconforto espiritual das pessoas desejosas hoje de uma experiência cristã autêntica e doutrinariamente verificável pela simples leitura bíblica. Ou seja, quando a gente termina de pregar, a pessoa que ouviu a nossa pregação tem que chegar à seguinte conclusão: o que eu ouvi o pregador dizer, eu leio aqui na Bíblia. Então, meus irmãos, essa foi a apresentação humilde do nosso trabalho. Eu queria agradecer imensamente a Deus nosso Senhor, que me salvou da morte certa, do inferno que aguardava a minha alma por conta dos pecados, não só que eu cometi, mas que eu sou. Agradecer pelo sacrifício de Cristo Jesus, que tornou possível que tivesse vida e vida em abundância em Jesus Cristo. Agradecer a minha família, que me deu suporte. Agradecer a todos os meus professores, dentre os quais o principal
é o meu professor querido Marco Antônio, agradecer aos meus colegas da ETR, a quem eu tenho a honra de ombrear nessa escola maravilhosa, e agradecer ao meu diretor, Fernando Cury, sem dúvida nenhuma, o meu maior incentivador para que eu continuasse e terminasse esse seminário, e, mais uma vez, agradecer ao meu amado irmão, Marcos Alan José de Almeida, que, com o seu coração pastoral, fez com que o meu coração se aquecesse ao ponto de eu chegar ao ponto que eu cheguei aqui. Muito obrigado a todos pela atenção e pela presença. Excelente, Mário, excelente. Parabéns pela exposição, parabéns pelo trabalho. Achei sua exposição muito clara, muito didática, muito direta. Para a profundidade do trabalho, achei que você expôs de uma forma boa, bem objetiva e bem clara. Tá? Parabéns pelo trabalho. Agora a gente tem um breve momento de pergunta, se alguém quiser fazer uma pergunta, eu quero fazer a primeira. Se não me engano, é do próprio Calvino aquela frase que diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? Sim. Eu achei muito interessante a sua citação aí dizendo que o meio se tornou mais importante que a mensagem, de longa data já, né? E para o pregador, no meu modo de ver, para o pregador, essa é uma grande tentação, que o meio, a pregação, porque a pregação é um meio, certo? O ato de pregar, de você subir no púlpito, de você falar no microfone, para uma plateia te ouvir, é o meio. E aí eu fiz uma relação, se a pregação é um meio, o risco que a gente corre é que a pregação se torne mais importante que a Bíblia, né? Que eu acho que é a crítica que está sendo feita. Exato. Na sua visão, o que a gente, de forma didática, né, assim, de forma prática e pragmática, de tudo que você estudou, de tudo que você se aprofundou, o que a gente pode fazer como ser humano que a gente é, com coração que é uma fábrica de ídolos do jeito que a gente tem, o que a gente pode fazer enquanto pregador para que a pregação em si não se torne um ídolo, né? E dessa forma, o meio acabe ofuscando a mensagem que deve ser dita. Porque eu acredito que todo mundo aqui já teve a oportunidade de falar ou de pregar em algum momento, ou numa célula pequena que seja, ou numa pregação, numa igreja. E vocês vão de convir comigo, pelo menos eu acho que esse é um ponto que eu tento ser o mais fiel às escrituras possível, eu tento buscar, né, outros versículos e uma visão sistêmica de como a Bíblia, que é a palavra revelada, enxerga aquele assunto, antes de falar qualquer coisa. Mas como todo mundo aqui já sabe e já vivenciou isso, quando a gente está falando ao vivo, parece que coisas brotam na nossa cabeça e no nosso coração, e se a gente não estiver fazendo um autoexame constante, uma autocrítica constante do que a gente está falando, o risco é gigantesco da gente falar algo que não está na Escritura e que Deus não tinha como mensagem, né? E aí eu acho que essa é a tentação, a gente acaba usando o texto como pretexto para dizer o que a gente quer, né, numa dada circunstância, e aí isso fica pior ainda, porque a gente reveste isso como um ar de autoridade da pessoa que está falando, ou como o pastor que está falando, e aí você mistura tudo. Mas enfim, eu queria só ouvir sua opinião quanto a isso. O que a gente deve fazer, na sua ótica, como pregador, para que a pregação em si, que é um ato importante, divino, né, a fé vem pelo ouvir, mas para que a pregação não se torne um ídolo, e ofusque a beleza e a profundidade e a verdade da mensagem que deve ser pregada. Sim. Então, nós percebemos, tanto pela biografia de Calvino, quanto pela leitura que ele fazia da Bíblia, que Deus ele pretende se relacionar com o homem de forma dialogal e comunitária. Então, é um selo propriamente bíblico, a pregação é um selo propriamente bíblico. Então, nós não devemos ter medo de pregar, porque Deus estabeleceu a pregação como o meio, por excelência, de ele manifestar a sua graça, a sua glória
pela ministração da sua palavra, mas com um determinado viés, o viés da pregação, o viés da comunidade dos crentes ali reunidos. Então, a primeira coisa é não ter medo de pregar. A segunda coisa é ter a preocupação que Calvino teve, pregar para a glória de Deus, acima de tudo. Porque se a gente tem como objetivo pregar para a glória de Deus, a gente tende a diminuir o medo de performar de forma inadequada ou inferior àquilo que a gente tinha expectativa. Se a gente se preocupar com a glória de Deus, a gente vai ficar menos preocupado com a opinião de determinados setores da igreja, da sociedade, da comunidade, enfim. A preocupação primordial é não ferir a santidade de Deus e ter sempre em mente de que tudo aquilo que nós dizemos, ela só pode ter esses dois caminhos. Ou ele agrada a santidade de Deus, ou ele ofende a santidade de Deus. A terceira coisa é que, para a glória de Deus, nós devemos ensinar o povo de Deus a forma adequada a honrá-lo. Essa era a preocupação de Calvino. Então, se nós fizermos da nossa pregação uma exposição do conteúdo dos versículos, eu acredito, assim como acreditava Calvino, que a gente tende a ser mais fiel. Por quê? Porque não sou eu, pregador, não somos nós, pregadores, que determinamos qual é a substância do sermão. A substância do sermão ela é determinada pelo texto que nós estamos abordando. Então, se nós tivermos a disposição de dialogar com a comunidade, tendo em mente o ensino do povo, sobretudo a glória de Deus, e fazendo uma exegese fiel, apresentando a exegese fiel de cada versículo, eu acredito que nós temos a tendência a emparedar essa fábrica de ídolos que tem no nosso coração. Não sei se respondi a sua pergunta. Perfeito, obrigado, Mário. Claro, respondeu. É um assunto, né, que dá para ficar horas aqui conversando, mas eu queria a luz do trabalho de vocês mesmo ouvir a sua opinião. Grande. Temos mais alguma pergunta aqui? Posso? Claro, Marcos, por favor. Em primeiro lugar, parabenizar o Mário aí, né, você foi muito feliz, né, Fernando, por a forma como o Mário conseguiu sintetizar, escalonar, expor, né, de grande facilitação, um grande facilitador do nosso entendimento, né, podemos assim dizer, de tamanha, principalmente quando ele começou a expor ali que infelizmente as coisas que têm uma tonagem maior, como por exemplo vincular ali Calvino somente ao estudo da predestinação, acaba trazendo um ar pejorativo, né? Mas o Mário foi brilhante, trazendo um pouco da sua jornada, um pouco da sua história, né? Um pouco do cerne da vida desse grande homem de Deus. Então, parabenizar, linda, fiquei aqui com os olhos fitados, né, assistindo, foi bênção demais, agradecer pelo carinho, né, pela palavra, pela honra, né, e o que eu queria, a honra destinada a mim aí nesse processo, né, a gente sabe que, né, não é por nós, é apesar de nós, né, apesar da nossa vida falha, apesar da nossa dificuldade, Deus é bom o tempo todo. Uma coisa me chamou muita atenção, Mário, eu queria... Atualmente, né, coincidentemente, eu estou lendo um livro chamado O Lugar Mais Seguro da Terra, chamado do autor, pastor Larry Crabb, né, esse livro aqui. Ele fala muito, está falando bastante ao meu coração sobre comunidade cristã. Essa vida de alguma maneira você interagir mais do que uma exposição, através de uma exposição de motivo, através da exposição da Bíblia. Você citou aí que Calvino, ele montava uma igreja, abria uma igreja, pastoreava aquela igreja, fazia uma escola, e através dessa assistência ele conseguia fazer com que as pessoas entendessem melhor o seu conteúdo pregado, e depois de ele trazido para Cristo, preparado essa pessoa, eles o enviavam. Como esse processo de vida intensa dele, eu posso dizer assim que Calvino ele foi comunidade cristã, ele viveu comunidade cristã, ele viveu intensamente a comunidade cristã. Qual a importância que você vê nisso hoje, no dia de hoje da nossa igreja, da igreja ser comunidade?
a igreja ser vida na vida, né? A igreja ser a importância de que com o meu dia a dia, com o caminhar junto, né? Com a influência de uma vida cristã envolvida entre os irmãos, isso pode acrescentar, né, no avanço do reino, e como Calvino, lá muitos anos, enxergou isso e já fazia isso, né, e de alguma maneira isso pôde potencializar a sua vida cristã. Como isso pode ser usado nos dias de hoje? Você acredita na vida cristã enquanto comunidade cristã, não só de um nome eclesiástico, comunidade cristã, não apenas de uma vida, de uma exposição dominical, mas uma vida intensa onde a gente pode interagir entre irmãos e, com isso, né, potencializar aí a expansão do reino aqui na Terra. Obrigado pela pergunta, Marquinhos. Tem algumas peculiaridades da biografia de Calvino que nos ajudam a entender esse ponto que você está falando. Ele não era só um teólogo e como é que eu vou dizer, um consultor da administração pública municipal de Genebra. Ele era um homem que vivia intensamente a vida de comunidade. Então, ele era o teólogo que dava aconselhamento. Para vocês terem uma ideia, no final da vida de Calvino, Calvino faleceu em 1564, então, na década de 1560, houve uma epidemia muito grande, uma peste que assolou a Europa toda. E Calvino, por causa dessa peste, ele foi proibido pelos demais pastores de ir às prisões e aos hospitais, para você ver que a rotina de visitas aos encarcerados e aos internados em hospitais era tão intensa que eles viram, não, Calvino vai tantas vezes a essas pessoas que ele vai acabar se enfermando e a gente vai perder o nosso orador. Não pode não. Então, proibiram Calvino de dar essa assistência mais pessoal aos internados em hospitais e aos presos, né? Uma outra característica interessante, Calvino foi casado uma única vez. Ele casou-se com a viúva de um pastor anabatista e, com isso, a esposa veio já com 2 enteados. Só que, infelizmente, a esposa dele, Delete, também faleceu. Então, ele ficou com os enteados o máximo de tempo possível. Ele foi o pai daquelas crianças, mesmo depois do falecimento da sua esposa, ele não terceirizou isso. Só que quando o ministério dele, até por conta da sua saúde, começou a não dar conta, somente nesse ponto que os enteados foram viver com os avós maternos. Calvino tinha muitos inimigos na cidade de Genebra, muitos desafetos. Inclusive, conta-se que os cachorros de rua da cidade eram todos batizados com o nome Calvino, porque era uma forma de os seus detratores de humilhá-lo publicamente. Mas, mesmo assim, Calvino sempre foi uma pessoa longânima. Ele nunca foi de guardar raiva, procurava essas pessoas, porque o objetivo dele era fazer com que aquela comunidade de fé fosse, de fato, uma comunidade. Ele não era, como eu disse antes, um pastor de gabinete. Ele era um pregador, um orador, mas o fato dele acordar cedo, ele ganhava tempo que depois ele conseguia dividir na vida comunitária. Então, ele poderia facilmente, ao longo do dia, dar assistência aos vereadores, dar assistência aos mais pobres. Lembra que eu falei? Ele coordenava pessoalmente a obra de assistência social da cidade de Genebra, que, aliás, não era uma obra para os membros da igreja, era uma obra para a cidade. Era a assistência social municipal que ficava ao encargo da igreja local, da qual ele era o pastor. Então, ele estava constantemente envolvido com a vida de comunidade, porque ele acreditava que não se podia pregar uma teologia etérea, né? Uma teologia distante da banalidade da vida comunitária. Então, ele estava constantemente inserido em cada uma das facetas da vida comunitária. Então, você está coberto de razão. Calvino era um homem que acreditava no cristianismo comunitário.
Meu professor Marco está quietinho, né? Lá vem bomba porque esse homem não é fácil. Não, eu quero parabenizar o Mário, né, mais uma vez. A abordagem, como eu falei, o assunto ele é denso, né? Mas você conseguiu sintetizar bem as ideias de maneira muito didática, né? O encadeamento das ideias ficou muito claro, né? Aquilo que você pretendia expor. Uma pergunta que posso fazer aqui para dentro do seu trabalho, até pensando, de repente, um link para desenvolver para o mestrado aí, né? Quem sabe, né? Vai que... Ô, Glória! Né? Recebo! Vai que cola, né? No terceiro capítulo, quando você faz o link da Bíblia como a mídia, né? Citando aquele autor que fala das massas, me parece uma coisa interessante para se aprofundar ainda mais nessa atual configuração que a gente está, né? Onde a pregação coaching, a mensagem de autoajuda tão bem abordada por você, né? Cada vez muito presente, né, nas igrejas, até mesmo nas igrejas históricas, nas igrejas tidas como tradicionais, elas não estão fugindo muito a rigor desse caminho, não, né? Então, me parece que as escrituras elas têm sido utilizadas como uma mídia, mas contra ela mesma. Ou seja, nesse contexto, ou seja, as escrituras, que são esse meio de você transmitir a palavra, a mídia dela está surtindo um efeito contrário contra a própria igreja, porque a forma como a abordagem, o método que tem sido utilizado muitas vezes, em muitos contextos, de muitas igrejas, por muitos líderes, faz o efeito contrário. Ao invés da mensagem ser para a glória de Deus, para alcançar os perdidos, a mensagem ela tem se tornado, no atual contexto, cada vez mais politizada, né? Então, você usa do recurso midiático, político, com o texto bíblico para fazer defesas, às vezes apaixonadas, de A, B, C, e o texto, aí pegando o gancho que o Fernando disse, é apenas um pretexto para você colocar as suas ideias, ou seja, sai da exegese, que é a abordagem do terceiro capítulo, para a exegese do texto. Ou seja, você já chega para o texto com as ideias já pré-formadas, e a partir daí você vai encaixando as suas ideias no texto, né? E forçando o texto a dizer aquilo que Deus nunca falou, né? Eu queria te ouvir brevemente, fazendo um gancho com Calvino, nas suas exposições, porque o contexto político também de Calvino não era fácil, fazendo um gancho com o momento, né, que nós vivemos, onde o texto, o pregador, muitas vezes, ele é tentado a manipular o texto politicamente para favorecer A, B ou C. Eu queria te ouvir, pegando o gancho de Calvino, que está no contexto político também muito conturbado, mas que ele me parece ter se mantido sempre muito fiel ali às convicções do que o texto bíblico dizia e não as suas próprias ideias das quais ele tinha na época. Não sei se ficou clara a pergunta aí. Não, claro ficou. Claro ficou. O que eu não sei é se eu consigo responder isso. Mestre, a primeira coisa o mais básico, né, dessa história é esse defeito que nós temos, né, de usar a passagem bíblica como um trampolim para lançar ideias próprias. Então, acho que o passo mais básico é justamente tratar a Bíblia com a mesma reverência
que nós tratamos o autor da Bíblia, não é? Então, aquela passagem é inspirada por Deus, e nós temos que tratar a palavra de Deus com a mesma reverência que nós tratamos o próprio Deus. Isso, eu acredito, que nos impediria dessa afronta de usar a palavra de Deus como trampolim para dizer aquilo que eu quero ou deixo de dizer. Uma tentação também que a gente tem é justamente contaminar a nossa teologia com os desafios da nossa vida em sociedade. Hoje, tal como na Genebra de Calvino, existem, sim, determinadas condutas, determinados assuntos que o Estado tende a tratar de uma forma laica e antibíblica, e o nosso entendimento ele precisa estar baseado e ancorado na Bíblia. Então, muito provavelmente, todos os cristãos, em todos os tempos, em todas as estruturas políticas possíveis, eles sempre vão se achar em contradição com o Estado, porque as preocupações e os pressupostos são completamente diferentes. A moral do Estado, ela é apenas a administração daquele território, daquela população, e ela vai mitigar todas as possibilidades que for possível de um caos social. Então, o objetivo do Estado é gerir o caos, gerir a violência, gerir a riqueza instalada, a riqueza produzida. E o objetivo do Estado, é esse. O objetivo da moral cristã é ensinar às pessoas, ensinar aos seres humanos como se vive para a glória de Deus e, consequentemente, como se vive melhor, de uma forma mais plena. Só que uma coisa não tem diretamente a ver com a outra. São dois pressupostos completamente irreconciliáveis. Então, nós temos uma outra tentação de fazer com que o meio político social ele seja enquadrado pela nossa visão cristã teológica. Se a gente entender a nossa limitação humana de forma com que a gente possa realizar a seguinte ideia: eu preciso testemunhar de Cristo, eu preciso mostrar os valores de Cristo, eu preciso convencer que os valores de Cristo são superiores aos valores da sociedade e do Estado. Então, eu estarei sendo uma testemunha fiel de Cristo e contribuindo para que aquele ambiente hostil ao Evangelho ele se torne um ambiente mais favorável. Mas ele nunca, nunca vai ser um ambiente que vai abraçar totalmente a cosmovisão cristã, porque o mundo jaz no maligno, o Senhor já disse isso. O mundo jaz no maligno. Então, nós nunca vamos conseguir impor a nossa cosmovisão sobre a cosmovisão secular. E se nós conseguirmos fazer isso, aí é que está o grande problema. Nós vamos perverter o meio evangélico, nós vamos perverter o meio cristão. É nesse momento em que, para forçar a aculturação da sociedade secular, nós vamos, de certa forma, ter que abraçar algumas ferramentas dessa sociedade secular. E aí, o que vai acabar acontecendo? Nós vamos nos mundanalizar. Então, nós vamos ter um discurso evangélico e vamos começar a mostrar uma postura rígida, uma postura, como é que eu posso dizer, intolerante. Nós vamos querer usufruir da tolerância pública, mas vamos nos tornar cada vez mais religiosamente intolerantes. A gente não vai conseguir apenas testemunhar de Cristo, nós vamos querer impor a cosmovisão cristã. E é nesse momento em que a gente vai perder de vista a nossa limitação humana. Então, o que Calvino, por exemplo, na Genebra de Calvino, antes de Calvino chegar, antes dos reformadores como Farel chegarem, a prostituição na cidade de Genebra era institucionalizada e aquela que administrava a vida do baixo meretrício ali era ela eleita
pelo Conselho Municipal da cidade, e ela recebia o título carinhoso de Rainha do Bordel. Então, quando chegou Calvino e Farel e reformularam a cidade, eles passaram a acreditar que era judaizante a pena de morte no caso de adultério ou de prostituição, porque se vivia no tempo da graça. Então, Calvino e Farel, eles levaram muito tempo a convencer aquela comunidade de que, na verdade, a pura e simples imposição da moral cristã não resolveria o problema. Teria que haver, primeiro, uma formação de uma mentalidade bíblica na mente daquelas pessoas para que elas, por elas mesmas, conseguissem entender que aquele comportamento era inadequado e até danoso para a vida da comunidade. Quando Calvino tentou fazer isso de maneira impositiva, por conta da sua influência no Conselho Municipal, o que aconteceu? Ele encarnou uma moral tão rígida que pessoas eram presas por questões que hoje, aos olhos modernos, seria banal, como duas mulheres, por exemplo, que foram encarceradas, elas foram em cana, porque elas tinham sido vistas dançando. Só que a cultura da época, ela não tinha rompido com a cultura dos bailes aristocráticos, né? Então, as mulheres dançarem em saraus, em festas, era uma coisa normal. Só que a moral calvinista, quando imposta sobre a vida social secular, fez com que a legislação encarcerasse essas duas mulheres porque tinham sido vistas dançando. Então, acredito eu que tanto usar a Bíblia como um trampolim, quanto não entender que nós temos limitações humanas, naturais, quanto ao nosso testemunho de Cristo, que ele precisa ser educacional e não impositivo, no sentido férreo da palavra, se a gente não conseguir ultrapassar essas duas dificuldades, de fato, nós estaremos sempre numa contradição daquilo que o Evangelho pede de nós. Não sei também se respondi a sua pergunta. Não, perfeito, meu amigo. Muito bom, muito bom. Eu agradeço. Eu que agradeço, mestre. Mais alguém? Não faz parte do nosso trabalho, mas ninguém vai falar do Serveto? Ninguém vai me cobrar do Serveto? Que eu acho que foi uma das maiores injustiças da história com Calvino, sabia? Como eu disse no trabalho, na minha apresentação isso não ficou tão claro, mas no trabalho escrito eu acho que ficou um pouco melhor. Quando a cidade de Genebra ela fez aquela revolução expulsando o Duque de Savoia, que era aliado da França, que era aliado da Igreja Católica, o que a cidade de Genebra fez? Na prática, a cidade de Genebra expulsou o catolicismo romano. E aí, quando chegaram os refugiados franceses, que eram justamente protestantes fugindo das ameaças de morte na França, a cidade de Genebra abraçou a reforma. Mas aí, repara, houve primeiro uma revolução política para depois ela abraçar a reforma. Nesse movimento, o Estado se sobrepôs à Igreja. Então, a moral pública, que encarcerou as duas mulheres, por exemplo, ela estava sobre a tutela do Estado e não da Igreja. Então, era o Estado que mandava na Igreja, né? Os pastores, os sacerdotes, inclusive, eram considerados funcionários públicos, porque a Igreja servia ao Estado. A Igreja estava tutelada pelo Estado. Por que isso? Porque se temia que a religião, mais uma vez, obrigasse aquela cidade, de alguma forma, a ficar subserviente a algum poder que não fosse dela mesma. Então, o Estado abarcou a Igreja. Então, o que acontece? Serveto era um completo herege. Ele negava a pessoa do Espírito Santo. Era uma heresia muito grave. Então, Calvino, enquanto pastor, pregador, enquanto a pessoa responsável pelo zelo
da doutrina bíblica, ele era obrigado a denunciar Serveto. Só que, uma vez denunciado Serveto, não cabia ao consistório de pastores julgar o Serveto, cabia ao Estado. Então, repara, Calvino ficou literalmente entre a cruz e a espada, porque ele, como alguém que zela pela doutrina bíblica, era obrigado a denunciar a presença do herege na cidade e, ao mesmo tempo, ao fazê-lo, ele não tinha autoridade para julgar o caso. Isso era julgado pelos juízes municipais. Então, isso saía completamente da esfera de Calvino. O que Calvino pôde fazer? Escrever cartas a Serveto dizendo: Serveto, pelo amor de Deus, abra mão disso, se retrate disso. E o Serveto não se retratou. Já que você não se retratou, não venha para Genebra. E Serveto foi. Então, quando Serveto chega em Genebra, pregando o que ele pregava, que era a não divindade do Espírito Santo, Calvino foi obrigado a denunciá-lo. Só que, ao denunciá-lo, jogou Serveto sob a tutela jurídica da cidade. E a tutela jurídica da cidade sentenciou o herege com pena de morte, que era, na época, a pena adequada a esse tipo de caso. Enfim, estou aproveitando, não faz parte do meu trabalho, mas estou aproveitando o ensejo para poder dar uma limpada de barra, porque essa é uma das acusações mais injustas que se fazem contra Calvino, porque, de fato, ele só estava fazendo o trabalho dele e ele não tinha a menor condição de evitar o resultado morte, que foi o que aconteceu com o herege Serveto. Muito bom, Mário. Excelente. Excelente. Aconselho profundamente a seguir no caminho do mestrado aí sugerido pelo Marco. E pensa com carinho nisso, vale a pena. Léo, você quer falar alguma coisa? Eu vi que você desmutou o microfone aí. Sim. Primeiro eu quero dar os parabéns aí ao Mário, né? Pela dedicação, pela exposição de forma tão clara assim. E é uma inspiração. Obrigado, a gente começou aí na mesma época, né? E ver você concluindo, fazendo essa apresentação, me inspira demais. No meio do caminho a gente tem problemas, dificuldades, mas superar isso é fenomenal. E você está aí como um ato de superação. Então eu quero te dar os parabéns pela apresentação, pela conclusão e dar continuidade, né? Como foi sugerido aí, você falou tão bem, com tanta clareza, e eu creio que você pode dar sequência a isso e ensinar a muitos, né? Dentro do que você falou, eu achei interessante esse termo do lético contínuo, né? Como Calvino pregava de forma contínua, pegava de Gênesis 1 e até o último capítulo, e eu fiz associação com alguns textos bíblicos, porque a característica dos últimos dias são pessoas também, você vai ter uma audiência, vai ter um público que vai estar voltado para os seus próprios interesses, né? Paulo vai terminar a instrução, o encorajamento a ele, ao discípulo Timóteo, né, na segunda carta de Timóteo, capítulo 4, falando sobre essa fidelidade da pregação. Ele fala que nos últimos dias iam ter pessoas que iam buscar por pregações que iam satisfazer a si mesmo. Então, como que a gente lidar com essa audiência hoje também, esse público, né? Tem o desafio do pregador, né? Ser fiel à pregação, e também ele está diante de uma plateia, tá diante de um auditório também que está consumindo, querendo consumir algo para si, né? Como que a gente pode, como 1 Coríntios também, Paulo vai falar sobre coube a Deus revelar o plano por meio da loucura da pregação. Então, a pregação também é uma loucura, né? Como ser louco nesse tempo que a gente está vivendo hoje, o tempo do fim, onde as pessoas estão buscando, como foi falado aqui, né? Essa mensagem do coach, essa mensagem da autoajuda é tão presente hoje nas pregações, e como manter a loucura da pregação nos dias de hoje, né? Através da fidelidade à pregação e da exposição bíblica. Querido Léo, obrigado pela sua pergunta, obrigado pelo carinho da sua audiência aqui.
Muita saudade de você e dos nossos colegas lá. Eu esperava que a gente se encontrasse presencialmente hoje, mas não foi possível. Eu te dar um abraço aí e dizer que sinto muita saudade do irmão. Puxa vida, só tem pergunta difícil aí hoje. Tem compaixão de mim, gente. Querido, o que eu posso dizer é o seguinte, com base no que a gente estudou da vida e do exemplo de Calvino, é que a gente precisa novamente ter os nossos púlpitos voltados para a glória de Deus. Acho que um dos grandes antibióticos que a gente tem contra essa doença é voltar novamente a nossa pregação e a nossa preocupação à glória de Deus. Deus precisa estar louvado no momento em que a gente sobe no altar, até o momento em que a gente desce e que apaga as luzes e que vai embora da igreja. A nossa preocupação primordial tem que ser: o que eu vou pregar hoje glorifica a Deus? O que eu vou pregar hoje manifesta para as pessoas a glória de Deus? Essa tem que ser a nossa preocupação principal. E a tal ponto que me faz lembrar aquela passagem em que o Senhor Jesus estava com uma igreja completa, uma multidão seguindo ele, e ele vira para aquela multidão e diz: olha, quem não comer e beber, quem não comer minha carne e beber meu sangue, não tem parte comigo. Bom, a gente está falando de uma população judia, já muito tempo que estava vivendo com o sacerdócio levítico, todos aqueles interditos quanto a sangue, e Jesus chega para aquela multidão sem grande explicação e diz: tem que comer a minha carne, tem que beber meu sangue. Óbvio que aquilo gerou um escândalo tal que todos eles o abandonaram, só ficaram os 12, né? E aí Pedro tem aquela oportunidade maravilhosa que eu acho que todos nós gostaríamos de ter tido, de chegar à conclusão pelo Espírito Santo dizendo: Senhor, eu não estou entendendo nada que o Senhor está falando, mas eu sei que só tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, Jesus não estava se importando com números. A gente não precisa ser, como se diz, numerofóbicos, né? Mas a nossa preocupação não pode estar em cima de número, mas tem que estar em cima da nossa fidelidade à palavra de Deus. Então, se a nossa preocupação for pregar, viver, testemunhar a glória de Deus, a gente com certeza vai decepcionar as multidões, mas vai ficar quem está sendo chamado pelo Espírito. Vai ficar quem depois vai ser convencido do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito. Vai voltar muitos dos que foram embora, mas quando voltar, vão voltar cientes de que aquele altar é santo. Por quê? Porque a nossa pregação, ela honra a Deus através da pregação bíblica, nesse caso, distintamente expositiva. Amém? Amém, amém. Excelente, Mário. Foi um momento muito bom. Eu fico assim interiormente emocionado e sinceramente feliz por ver o homem, o aluno, o irmão e, por que não dizer, futuro professor, né, e atual pregador da palavra que você se tornou, cara. Que Deus continue. Já vou agora. Filha querendo fazer xixi, peraí. Então, queria de coração agradecer a Deus pela sua vida e dizer que você pode contar desde já com as minhas orações para que Deus continue fortalecendo o seu ministério, seu chamado, e que você, como você mesmo disse, não tenha vergonha de seguir adiante e de cada vez mais escalar essa escada que Deus permitiu subir, tá? E que você não tenha medo da pregação e que você deixe Deus extravasar o seu coração com esse chamado do Espírito Santo para a sua vida, meu irmão. Parabéns, viu? Amém. Obrigado, mestre. Pode ir lá.
Acho que cabe uma salva de palmas aqui, né, virtual. Parabéns, cara, parabéns. Parabéns, irmão. Deus abençoe. Amém. Obrigado, meus irmãos. Amo vocês.